as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Amém. Todos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Alguém está mentindo? Não. Não sei se eu sou digno. É sim. Dizer uma palavra. É sim. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, como eu disse a vocês, capítulo 11. O título da nossa mensagem de hoje é capítulo 11 de João. O título da nossa mensagem de hoje é A Vida Eterna Já Começou. Você sabia disso? Se você é cristão, a sua vida eterna já começou. Já começou. Ela não vai começar quando você entrar no céu. A nossa entrada no céu vai ser uma consequência da vida eterna que já começou aqui na terra. Nós vamos aprender isso hoje aqui, graças à morte de um irmão amado e depois a sua futura ressurreição. Juntamente com o título da mensagem, eu quero falar com você que o subtítulo dela, por assim dizer, é Deus não se atrasa, você que é apressado. Deus nunca se atrasou. Até porque ninguém pode se atrasar quando Ele está no controle de tudo. Quem determina a hora de tudo é Deus, portanto Ele não pode se atrasar. Nós é que normalmente nos enganamos em relação às circunstâncias, a nós mesmos, ao mundo e muitas vezes a Deus, quando pensamos que Ele não está no controle, quando pensamos que Ele não nos ama, porque não fez o que a gente queria, na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria. Nós confundimos o amor de Deus com o amor imperfeito de um pai que mima o seu filho. Se até os psicólogos seculares e mundanos admitem que uma criança, quando tem todos os seus desejos satisfeitos, ela vai crescer com uma índole ruim, até quem não tem Deus percebe isso. Você acha que Deus vai tratar a gente dessa forma? Você acha que satisfazer todos os nossos desejos vai nos transformar numa pessoa melhor? Provavelmente, se todos os nossos desejos fossem satisfeitos, nós nem aqui estaríamos. Então nós vamos aprender bastante nesse capítulo 11 aqui do Evangelho de João. Como eu disse a vocês, esse é o último milagre que João vai descrever no seu Evangelho. João escreve o seu Evangelho já em uma idade bastante avançada. O Evangelho de João é o último Evangelho a ser escrito. O propósito de João não é um propósito biográfico, diferente dos outros 3 evangelhos que tem uma narrativa um pouco mais preocupada em mostrar o dia a dia de Jesus. João traz um evangelho com uma conotação mais espiritual. O propósito de João era justamente, como ele mesmo diz no final do evangelho, mostrar para as pessoas a divindade de Cristo, todos os aspectos dela, que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, e mostrar para as pessoas que quando cremos nisso, nós recebemos vida no seu nome. Esse foi o propósito com que João escreveu o seu evangelho. Por isso ele vai escrever, ele vai escolher, de maneira muito pontual as coisas que ele vai narrar. Então o número 7 não é ao acaso. O número 7 representa perfeição e completude na Bíblia. E é por isso que João coloca 7 milagres apenas. O primeiro deles, a transformação de água em vinho. O último deles, a ressurreição. Então, nada é por acaso. O penúltimo dos milagres que a gente viu aqui foi um cego enxergando. Tudo descrito de uma maneira a produzir em nós fé salvífica.
Então é assim que nós iniciamos a nossa jornada por esse capítulo 11 na noite de hoje, que muito provavelmente a gente não vai chegar nem perto de terminar o capítulo 11 hoje. Hoje a gente vai aprender um pouco, irmãos, a respeito das crises. O fato do seu relógio e do meu relógio ser diferente do relógio de Deus vai produzir em nós muita crise. A gente vai ficar muito frustrado, ansioso, enquanto a gente não reaprender a contar o tempo. O apóstolo Pedro vai dizer, por exemplo, olha, isso escrito há 1900 anos, imagine, naquela época, numa época já próxima à partida de Pedro, talvez 30 anos depois da ressurreição de Cristo, as pessoas já estavam dizendo que Cristo não voltaria mais, porque já estava demorando demais, ele não voltou. 30 anos. Então Jesus Cristo já subiu aos céus, já vai fazer 2000 anos. Se já dizia que ele estava atrasado há 1900 anos, imagine agora. E as pessoas diziam, não, então ele não vai voltar. E aí é para essas pessoas que Pedro diz, olha, por que você está achando que ele está demorando? Você que está contando o tempo errado. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele está querendo nos mostrar que o tempo para Deus anda de uma forma diferente e que não é Deus que tem que acertar o relógio, somos nós que temos que acertar o nosso. Então, versículo 1 do capítulo 1. Perdão, versículo 1 do capítulo 11. Não foi uma pegadinha não, é minha cabeça mesmo que não está boa. Havia um homem chamado Lázaro. Eu acho isso, sabe, maravilhoso. Todos vocês sabem que não existe coincidência na Bíblia, amém? Como é o nome daquele pobre da parábola de Lucas 16? Alguém sabe? Lázaro. O que significa, José, o nome Lázaro? Deus é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. Antes de Lázaro nascer, o pai de Lázaro já tinha sido convencido pelo próprio Deus, mesmo sem saber, a botar no filho o nome Lázaro. Você imagina, você olha para um menino e sabe, mas esse menino tem cara de Lázaro. Por quê? Porque tinha tudo a ver com a história dele. Olha que coisa linda. Havia um homem chamado Lázaro, e eu acho isso precioso, sabe? A Bíblia, irmãos, ela nos mostra que Deus ama pessoas simples. Deus ama a gente que o mundo rejeita, que o mundo não dá valor nenhum. Deus ama isso. A gente não entende muito o pensamento de Deus. Infelizmente, as pregações de hoje não nos ajudam muito. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende um pouco acerca da mente de Deus. E é impressionante como Deus ama aqueles que não são nada. Sabe? Você não vale nada. Deus te ama. O Senhor Jesus, tem um momento do ministério de Jesus, e Jesus não, vocês sabem que Jesus nunca fez nada sem um propósito pedagógico de nos ensinar alguma lição. Então no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus para tudo que ele está fazendo, e tudo que Jesus fazia era extremamente importante, e ele para tudo que ele está fazendo para glorificar a Deus por um motivo. Qual? Eu te rendo graças, ó Pai, porque ocultastes estas coisas. Que coisas? Conhecimento espiritual de Deus, não intelectual. O conhecimento espiritual das verdades de Deus. Ocultastes essas coisas dos sábios instruídos e revelastes aos teus pequeninos. Porque isso, Pai, foi do teu agrado. Olha que coisa linda. A gente vive numa época mega, onde tudo tem que ser grande, onde todo mundo tem que ser importante, sabe? Onde as pessoas desejam, as mídias sociais, elas revelam isso, como todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser curtido, todo mundo quer ser seguido. Jesus não é assim.
Jesus não gosta de gente assim. Ele rejeita gente assim. Sabe quem eram assim? Você acha que Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, essas coisas, elas transformaram o homem? Não, elas só revelaram o que já estava lá dentro. Os fariseus eram exatamente como a geração de hoje. Eles só queriam aparecer. Então eles não postavam uma foto no Instagram. Eles oravam no meio da praça, para todo mundo ver que eles estavam orando. Não é isso que Jesus ensina no Sermão do Monte? Quando você for orar, não vá para o meio da praça, não suba no monte. Eu e Chiquinho passamos ontem na volta da igreja, na entrada de onde o pessoal sobe para o monte. Então quando você sobe para o monte, você vai orar no meio de um monte de gente que está lhe vendo. Jesus diz, não faça isso. Entre no seu quarto em secreto. Ore em secreto. Você vai ajudar alguém? Não poste no Facebook o que você está fazendo. Faça para Deus. Os fariseus, quando ajudavam as pessoas, eles faziam propaganda de si mesmos. Eu não quero tocar trombeta, mas eu ajudei fulano de tal, sabe? Jesus, ele, eu acho assim, maravilhoso, sabe? Irmão, vamos aqui rapidinho comigo, voltar? Essas coisas de minha cabeça, assim. Sabe, tem pessoas na Bíblia que são apaixonantes. Eu não sei se você é igual a mim, assim, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu acho não, né? A Bíblia é um livro vivo. Toda vez que você fala com ela, ela responde. Você toma um susto, porque ela fala com você. E normalmente ela puxa a sua orelha. Abra comigo em Reis. Primeira Reis. Primeira Reis, eu estou em segunda. Primeira Reis, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Vocês sabem mais do que eu o que é que o Espírito queria falar. É que minha cabeça está muito boa, não. Por isso que eu estou tomando suco. Para ver se o açúcar dá uma chacoalhada em tic-tac. Senhor Jesus. Tic-tac são meus 2 neurônios. Só tenho 2, olhem por eles. Né? Tem gente que tem bilhões, eu só tenho 2 bichinhos, tenho que cuidar bem deles. Olha que coisa linda aqui, porque eu não sei se você vai perceber a similaridade que há no início do capítulo 11 com o início do capítulo 17 de 1 Reis, com o início do capítulo 11 de João. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, o que está escrito aqui? No hebraico significa a mesma coisa parecida lá do capítulo. Havia um homem de Tisbé chamado Elias. Quem é Elias? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é Elias. Elias é um Zé Ninguém. O povoado de Elias é um povoado pequenininho, que ninguém dá importância, muito parecido com Betânia. Betânia também era um povoado que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Jerusalém sim, é uma cidade importante, Betânia não. E aqui, ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Não, que ousadia, um Zé Ninguém falar dessa forma. O problema, irmãos, é que Deus usa Zé Ninguém. Você é alguém, muito provavelmente Deus não vai te usar, a não ser como instrumento da ira dele. Os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia, eles são normalmente pessoas desconhecidas aqui na terra. Sabe? Então, voltando agora aqui a João 11, havia um homem chamado Lázaro. A gente sabe que Lázaro é amigo de Jesus, mas o que é que João está querendo mostrar aqui? É que Lázaro, independente de qualquer coisa, ele era uma pessoa simples. Por mais que Lázaro provavelmente tivesse uma condição razoável, porque ele recebia Jesus, todas as vezes que Jesus estava passando para ir para Jerusalém, provavelmente ele tinha uma condição financeira razoável, mas ele era uma pessoa simples. Ele não se achava bom. Sabe, facilmente a gente pode cair no erro do orgulho quando a gente
é usado por Jesus ou com a gente, quando a gente tem algum tipo de proximidade com Cristo. Imagine um homem que recebia Jesus toda vez que Jesus ia para Jerusalém. Ah, você não sabe. Você sabe onde Jesus fica quando ele vai para Jerusalém? Na minha casa. Ó. Vamos imaginar que o presidente Bolsonaro vai vir aqui e ele vai ficar na casa de Cláudia com Marcelo. Ó. Ainda bem que vai ficar lá. Neymar, quando chegar em Salvador, vai ficar na casa de José. Vai ser tanto arrependimento. Com Dona Ana Lúcia e seu Zé Bastos. Quem vai receber ele vai ser a Irã. Com aquela carinha. No carrinho. O que você está querendo aqui? Ovelhinha. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia. Olha que coisa. Betânia era uma aldeia que ficava bem próxima a Jerusalém. Um povoado. E de Maria, ele era irmão, de Maria e de Marta. A gente já conhece a história das duas, né? Mas não é o foco de João escrever a história que a gente já conhece nos outros evangelhos. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Olha como João coloca a história. Lázaro ficou doente. João não coloca a doença de Lázaro como se fosse algo extraordinário. Por quê? Porque acontecer coisas ruins na nossa vida, irmãos, é natural. Seu dente vai doer, meu irmão. Você vai ter que arrancar o siso. E antes de arrancar, ele vai doer muito. Provavelmente, você vai ter que fazer canal. Rapaz, aquela barulho que negócio é assustador, né? Umas coisas como demônio, né? Então, meu irmão, provavelmente se você andar de ônibus, o cobrador vai cobrar sua passagem 2 vezes. Se você andar de carro, seu carro vai quebrar. Se você tem carteira de motorista, você vai perder. Você vai se esquecer de pagar o IPVA e seu carro vai ser confiscado. Coisas ruins acontecem todos os dias, sabe? Às vezes tem aquela frase, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa frase é mentirosa. Porque isso só aconteceu uma vez e foi pela vontade dele, que foi com Jesus. Coisas ruins não acontecem com pessoas boas porque pessoas boas não existem. Todos nós somos maus. Irmãos, eu estava fazendo uma tarefa atrasado, que Paulinho me lembrou, a lista de pecados. Eu parei no 20º. E olha que eu passei 5 minutos só, viu, aqui fazendo a lista. E se eu ler para os irmãos, eu creio que a maioria vai se retirar. Então eu vou deixar para ler só no final. Porque, irmãos, adianta a gente mentir para Deus? Não. Não adianta. Então quando eu sempre escrevo o meu pecado, eu escrevo porque eu sei que eu faço o que eu tenho aqui dentro de mim, Deus sabe também. Muitas pessoas se escandalizam com a sinceridade do cristão. O apóstolo Paulo, aquele homem espiritual, dizendo: eu sou um pecador miserável. Mas Paulo, você já foi até o 3º céu. Mas eu continuo tendo que lutar contra o meu pecado. Você sabe o que está dentro de mim aqui? Que eu tenho que esmurrar? Que eu tenho que lutar diariamente para não cair em tentação? Então, irmãos, Lázaro ficou doente. E essa enfermidade aqui não foi uma enfermidade qualquer, foi uma enfermidade séria. A gente sabe disso porque ele vai morrer daqui a poucos dias. Então não foi uma doença qualquer. Então, primeira coisa que você tem que entender: as adversidades, elas são inevitáveis. Então, se você está passando alguma adversidade, eu vou dar um conselho que eu estou dando para você e para mim. Não fuja dela. Porque se você fugir dela, tem uma maior. Sabe como é a pedagogia de Deus? A pedagogia de Deus é assim: olha, eu vou ensinar você.
Se você não aprender, eu vou disciplinar você assim. Se você não aprender com essa disciplina, eu te disciplino mais ainda. E mais ainda. E mais ainda. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. E se você é filho dele, Ele vai transformar você. E Ele vai transformar muitas vezes por esse instrumento de disciplina, como a gente vai ver na vida de Davi, na vida do próprio povo de Israel, na vida de tantos outros, que não aprenderam muitas vezes com uma disciplina menor, e Deus colocou eles sobre uma disciplina maior. Então, o que não pode ser mudado, deve ser suportado. Quem disse isso não foi Spurgeon. Então, todos nós estamos aqui hoje, tenho certeza que estamos passando por muitas adversidades. Muitas adversidades. Não são poucas, não. Segundo lugar, você vai orar, amém? Quando a adversidade chega. Você é crente, amém? Tem algum crente aqui? Quando a gente fala de adversidade de lutas, o povo fica embuchuinho, né? Ah, mas tu... Fala o Salmo 23 aí. Em nome de Jesus, Romanos 8, 28. Irmãos, quando a gente passa por adversidades como cristão, a gente aprende a orar. Isso é maravilhoso. A gente vai orar e vai ser muito bom orar. Orar é sempre bênção. Orar produz alegria, independentemente da circunstância mudar ou não. Então, só o fato da gente orar, nós já estamos sendo abençoados. Quando eu falo orar, eu falo na verdadeira oração, na oração dos hipócritas. Mas, o fato da gente orar, e aqui, Marta e Maria, isso daqui é uma prefiguração, né? A gente pode aplicar isso de maneira espiritual. Elas mandaram um recado para Jesus. Qual foi o recado? Quem que você ama? Lázaro está doente. Está dizendo, Jesus, vem cá ajudar a gente, por favor. Então, isso é uma oração. Quando a gente ora, a gente está pedindo o quê? A mesma coisa que elas pediram. Jesus, ajuda a gente aqui, Jesus. Mas, a gente, irmãos, acha que porque a gente fez uma oração, Deus vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Há uma probabilidade grande de quando a gente orar, as coisas piorarem. Eita, pastor, então eu não vou nem orar. Se você não orar, meu filho, é pior, você nem aguenta. Você já retrocede. Mas a grande questão é porque quando às vezes a gente ora e não muda a circunstância, pelo menos não muda como a gente queria, nem no tempo que a gente queria, a gente se desmotiva, né? Por isso que quando Jesus está nos ensinando a respeito da oração, uma das coisas, dos requisitos essenciais da verdadeira oração é a perseverança. Se você está pedindo algo a Deus que não merece, que não ser pedido insistentemente, então você não devia nem começar a pedir. Então Jesus diz, ó, quando você for orar, você tem que ser igual aquela viuvinha pobre, que estava lá, diante de um juiz ruim, que não temia Deus, não temia ninguém, mas a viuvinha batia lá na porta da casa dele, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. O homem não aguentou mais, vou julgar a causa dessa viúva, eu não temo a Deus, não temo a ninguém, mas essa mulher me importuna. E Jesus dá o exemplo, qual é o princípio que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Perseverança. Perseverança em apresentar as nossas adversidades, as nossas angústias e aflições diante de Deus. Então a gente precisa perseverar. Porque muito provavelmente, quando a gente começar a orar por algumas coisas, elas vão piorar. Eu não sei se vocês já perceberam, a criação é algo maravilhoso para nos ensinar a respeito do modo de agir de Deus. Algum de vocês tem dificuldade de dormir? Eu creio que não, pela aparência de vocês, acho que vocês dormem muito bem. Eu tenho dificuldade de dormir muito. E então, quem aqui já viu o nascer do sol? Se vocês perceberam, se você é uma pessoa assim que percebe, que se atenta às coisas, a hora mais escura da noite é um pouco antes do raiar do sol. Porque é aquele momento onde nem tem a lua e as estrelas, nem tem o sol ainda. Então aquela parte mais escura da noite é um pouco antes do
nascer do sol. Pois é, então Deus está querendo nos mostrar alguma coisa com isso. Antes de melhorar, piora muito. Não piora pouco não, irmão. O que eu estou dizendo? Pode ser que com você seja diferente, né? Mas não é o normal. O normal do cristão, meu filho, é ele orar e as coisas estreitarem. Porque a nossa fé precisa ser provada antes de ser aprovada. Então, quase que eu dizia aqui, a fé aprovando. Aconteceu que Lázaro ficou doente. E o que acontece, irmãos, quando a gente passa por situações adversas? A gente fica o quê? Vamos imaginar, eu não sei porquê, quando eu olho para Paulinho, eu sempre lembro de cartão de crédito. Não sei porquê. Você sabe que a pessoa tem dinheiro, né? Foi promovido agora no trabalho. Paulinho, assim, é um ponto fora da curva, né? Que a vida dele está sempre, né? Deus usando assim, né? Como o rei Davi. Então, vamos imaginar que a gente sempre vai passar por essas angústias, irmãos. Então vamos imaginar que você tem lá um cartão de crédito para pagar e você não tem dinheiro. E não é que você não tem dinheiro, é que você não tem previsão de ter dinheiro. A diferença é quando você, sabe, não, eu tenho que receber um dinheiro para pagar isso, e a pessoa que tinha que me pagar não me pagou, mas assim que ela me pagar eu vou pagar isso. Mas e quando você não tem nem essa previsão? E aí? Você não tem nem essa previsão. Você deve e não tem como pagar. Devo, não nego, pagarei quando puder. Como é que você acha que funciona a cabeça de um crente? Porque um crente ele nunca vai se sentir bem de ser caloteiro, né? Fica angustiado. É a mesma coisa, vamos imaginar que você tem uma enfermidade e o médico diz assim para você, olha, sua enfermidade é incurável. Você vai ter que agora se habituar com isso. O que você acha que a cabeça da pessoa funciona? Quando uma pessoa que de repente está acostumado a ter uma vida ativa, de repente é acometido com uma enfermidade que transforma todo o seu dia a dia. Então, assim, as adversidades, inevitavelmente, elas vão produzir em nós angústia. A angústia faz parte da vida do cristão. O cristão, ele vai sempre passar por angústias, porque essas angústias, elas tendem a estreitar em muito a nossa proximidade de Deus. As orações mais bonitas da Bíblia são feitas por pessoas angustiadas. Você já leu a oração, por exemplo, de Neemias? Oração de Davi, de arrependimento. A oração de Daniel. Tantas outras orações na Bíblia são feitas debaixo de tanta angústia, de tanta dor. Não sei se vocês já leram o Salmo 88. Olha, se você estiver depressivo, passe longe desse salmo. Quando você estiver cheio de fé, você lê ele. Para aumentar mais ainda a sua fé. Então, são pessoas que passaram por um momento de intensa angústia. E o que foi que a angústia produziu na vida do crente? Comunhão com Deus. Porque a gente aprende, irmãos, que quando a gente perde tudo, a gente ainda tem Deus. E Deus é mais do que suficiente. Mas normalmente a gente só aprende isso quando a gente perde tudo. É como, por exemplo, quem aqui já foi no cinema? Antes de começar o filme, as luzes ficam acesas, né? Assim. E quando começa o filme, se apagam todas as luzes, porque para a gente ficar com a nossa atenção voltada somente para a imagem que está sendo projetada no telão, não é assim? Porque se tiver luz, vai atrapalhar a gente de enxergar aquela imagem, não é assim? Então, as circunstâncias positivas normalmente nos atrapalham de ver Deus. A gente vê Deus melhor quando está tudo escuro.
Faz parte da nossa natureza decaída. Quando dá uma aliviada, irmãos, a gente tem uma facilidade tão grande de escorregar na casca de banana. A gente vê isso em Davi. José ensinou pra gente aqui recentemente. Davi foi um menino, um jovem que nunca teve nada fácil na sua vida. Desde pequeno trabalhava, pastoreando ovelha. Se você vê a vida de quem trabalha no campo, você vai ver que é uma vida dura. E aí Davi sempre teve uma vida muito difícil. Depois passou a ser soldado. Depois começou a ser rei, batalhas, lutas, tomar decisões importantes. Quando Davi resolveu tirar férias, o que aconteceu? Ele descobriu que o diabo não tira férias. E aí ele caiu. Então, as crises, elas produzem essa angústia. Mas a angústia na vida do cristão, ela é necessária. Sabe, José está tentando nos ensinar o Sermão do Monte. Não sei se você tem percebido. José tem sido um instrumento de Deus na nossa vida, porque nós temos uma facilidade muito grande de sermos pessoas superficiais. Não sei se você já notou isso. Uma das características do mundo que a gente vive, principalmente o mundo moderno, é que todo mundo conhece superficialmente de tudo. E ninguém conhece profundamente nada. Você já notou isso? Se falar de qualquer coisa, alguém, não, eu já ouvi falar disso. Mas a gente não conhece aquilo profundamente. A gente conhece só superficialmente. Sabe? Então, a maioria das vezes, o nosso relacionamento com Deus é assim, raso. Nosso conhecimento de Deus é assim, raso. E aí você pega uma pérola preciosa, como o Sermão do Monte, e você não absorve quase nada. Tem tanta coisa para ser absorvida ali. Então, segundo a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, está falando disso. A bem-aventurança de passar por angústias, por esses sofrimentos que o próprio Deus coloca na nossa vida para a nossa edificação, para que o nosso caráter seja transformado, porque sem isso o nosso caráter não será transformado. Nada produz tanta santificação na vida do cristão do que passar pelos sofrimentos da maneira certa. Perceba, não é simplesmente sofrer, porque o ímpio também sofre. É passar pelos sofrimentos da maneira certa. Nada produz tanta santificação na vida do cristão do que isso. Por que você acha que Paulo descreve aquela lista de tudo que ele passou em 2 de Coríntios? Ele quer mostrar como aquilo ajudou na vida dele, como aquilo cooperou para ele ter a intimidade com Deus que ele tinha. Se ele não tiver... Você imagine, por exemplo, vamos imaginar você e eu. A gente está ouvindo falar dessas maluquices aí que estão acontecendo no mundo, né? Dessa mancha que está manchando aí de petróleo, de óleo, sei lá. Vamos imaginar você ficar 24 horas preso num pedaço de pau no meio do oceano, sem perspectiva de ser resgatado. Você já pensou isso? Paulo ficou. Foi o que ele fez. O que você acha que ele fez? Ele orou, meu filho. Você olha para um lado do mar, você olha para o outro mar, você olha para o outro mar, olha para o outro mar. Você pensar no que está embaixo, desespero, porque é tubarão. E você é segurado num pedacinho de madeira. Uma noite, um dia passei na voragem do mar. Às vezes a gente não entende o que Paulo está falando por causa, né, desse português assim rebuscado. O que Paulo está falando é pedacinho de madeira, ele sozinho no meio do oceano, sem perspectiva de ser resgatado. Aí, meu filho, você ora, varão. Eu imagino essa oração é poderosa. Tem ninguém, meu filho. É só você e Deus e um pedacinho de madeira. E os peixes passando por baixo. E se você vê uma barbatana aí, meu filho, a oração intensifica. Pai, em nome de Jesus, repelente de tubarão.
Irmão, então Paulo vai dizer, eu fui apedrejado. Vamos imaginar, irmão, que você está diante de um pelotão de fuzilamento. Apedrejamento, só para você entender uma coisa, que às vezes a gente não tem uma noção correta, porque a gente vive num contexto diferente. Então, o apedrejamento é uma pena de morte. Apedrejamento não é igual a açoite, que é uma penalidade, entre aspas, educativa, né? Você bate na pessoa, para a pessoa aprender e não fazer mais. Então tinha essas penalidades de açoite, né, de chicotes. Não, apedrejamento era para matar a pessoa. É uma pena de morte. Mas foi apedrejado, irmão. Você imaginou você sendo apedrejado? O que você vai fazer? Estevão fez o que quando estava sendo apedrejado, irmão? Orou. E a oração de Estevão foi tão profunda que ele viu o céu. Olha que oração, mano. Isso é intimidade. E Paulo, quando estava sendo apedrejado, meu irmão, deve ter sido uma oração daquelas também, de tremer o céu. Então, a gente tem que pegar esses momentos de dor e angústia e usar como instrumentos, como uma oportunidade de orar. A gente tem tanto para falar com Deus e a gente não fala. Eu fico assim assustado que tem pessoas, não vocês são super, mega, power espirituais. Sinto isso no ar. Mas tem gente que se sente mais à vontade diante de um médico, de um psicólogo, do que diante de Deus. Sabe, tem gente que se você sentar 5 minutos do lado da pessoa, no ônibus, a pessoa conta a vida toda para você. Mas a pessoa tem dificuldade de falar com Deus em oração. Olha que loucura! A pessoa que você acabou de conhecer no ônibus pode lhe ajudar. Deus pode. E por que você não falou com ele? Porque é a nossa inclinação de falar com a pessoa errada. Quando a gente fala com a pessoa errada, o que acontece? A gente aumenta o problema. Então, irmãos, Marta e Maria, elas falaram com a pessoa certa. Elas fizeram tudo certinho. E o problema de se fazer tudo certinho é porque quando a gente faz tudo certinho, a gente acha que vai dar tudo certinho. E a matemática espiritual não é assim. Você já viu? Às vezes a gente diz assim, não, pastor, essa semana eu vou comer só alface. Salada, uma sopa de noite, vou andar no dique, mas não para a dona Sheila. Vou dar 2 voltas no dique, um dia de manhã cedo, vou comer verdura. Aí, irmão, daí vamos imaginar que a pessoa faz isso, dá 2 voltas no dique, come verdura e vai para a balança e não perdeu 1 grama. Ah, não. Aí pode não, aí não. Que nada, 2 voltas no dique, você sabe quanto tempo? Comendo aquela cenoura ruim, aquele beterraba. Sem comer chocolate em 2 semanas, aquele super de 1 grama. Porque a gente trabalha assim, é como às vezes você estudar bastante para uma prova e tirar nota baixa. A gente fica tão frustrado, né? Porque a gente sempre trabalha, né, com essa equação linear. Eu vou fazer isso, mais isso, e vai dar isso. Com Deus não é assim não. Com Deus o negócio é diferente. Só vai acontecer o que Ele quiser. É verdade. Inútil é vigiar a cidade se Deus não estiver protegendo ela. Eu contratei os melhores seguranças, botei câmera, botei não sei o que de choque, não tem aquele negócio que você toca e toma choque, como é? Cerca elétrica, fiz acontecer. Meu filho, sabe o assalto do Banco Central? Quem já assistiu esse filme? Eu nunca assisti não, mas foi famoso na época que lançou, né? É isso. Você acha que não tinha segurança no Banco Central? Os camaradas arranjaram uma forma de roubar o Banco Central. Então, só quem guarda é Deus. Então, você precisa aprender que
as angústias, elas servem para nos mostrar que nós dependemos de Deus para tudo. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo assustador aqui. Você pode morrer a qualquer momento. Você saber disso? A gente sempre sabe disso, mas a gente nunca pensa nisso. Vocês saíram de casa hoje pensando, eu posso morrer no caminho da igreja? Alguém pensou? Alguém está pensando aqui, eu posso morrer durante o culto e aí eu vou para o céu? Não, eu vou morrer. Uma baratinha, né? A baratinha vai morrer daqui a pouco. Deixa a Chiquinho passar ali para dentro pela vida dela. Bia já até olhou ali, não, calma, ela foi para lá, não foi para lá não. Já calmou aqui, tá de olho. Se passar aqui, ele pisa, já botou até o sapato. Já mirou nela. Então, irmãos, a nossa vida, sabe, ela tá por um fio. Ó. E a gente não percebe isso. A gente acha que a gente é forte, que a gente é, sabe? E isso serve para mostrar pra gente que o fato da gente ser cristão não vai nos livrar de passarmos pelas circunstâncias difíceis. Muito pelo contrário, vai atrair elas. Então no versículo 2 aqui, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Outro problema aqui, quando a gente faz as coisas para Deus, a gente acha que Deus tem uma obrigação maior com a gente. Errado. Quando você faz as coisas para Deus, você tem uma obrigação maior com Ele. Porque trabalhar para Deus é privilégio. Glória a Deus. Não é obrigação. É privilégio. Amém. Sabe isso que eu estou fazendo aqui? Que vocês estão fazendo juntamente comigo? Porque eu não posso pregar o Evangelho sozinho. Nós somos uma igreja, estamos pregando o Evangelho conjuntamente. Quando eu prego, quando o irmão José prega, nós não estamos sozinhos, nós estamos fazendo isso como corpo. Então, como igreja, nós estamos pregando o Evangelho. Essa tarefa, Deus tinha seres muito mais poderosos e inteligentes para usar, que são os anjos. Mas Ele delegou essa função para a gente. O que é isso? Privilégio. Não é obrigação, é privilégio. Deus não precisava de mim, de você, para nada. Ele escolheu nos dar essa honra de servirmos a Ele com pouco e com todas as fraquezas e falhas que temos. Então isso é privilégio. Então quem serve a Deus tem uma obrigação com Deus maior ainda. Então aqui no caso de Maria, você vai ver que Maria, quando Jesus vai vir, quando Jesus chega na aldeia, quem é que fica mais frustrado? Maria. E isso é meio que um paradoxo. Sabe por quê? Porque a gente vai lembrar que quando Jesus estava pregando na casa deles, isso está escrito lá nos Evangelhos Sinóticos, quem é que estava prestando atenção na pregação? Maria. Mas na hora de aplicar a pregação, faltou. Maria tirou 10 na teoria e 0 na prática. Média 5 não passa não, viu? Então aqui a gente vai ver que Maria, e João faz questão de mostrar isso. Por quê? Porque Maria é que vai ter mais incredulidade lá na frente. Porque a gente cria essa expectativa. Já que eu estou fazendo tanta coisa para Deus, eu tenho certeza que a minha oração vale mais. Fulano não faz nada para Deus. É claro que Deus não vai ouvir ele, Deus vai ouvir a mim. Olha como eu sou crente. Eu tenho até uma Bíblia grossa. A minha Bíblia não é igual a do pastor é pequenininha. Olha que Bíblia medíocre. A minha deixa tamanho. Então, a gente acha que o que a gente faz para Deus gera a obrigação de Deus para conosco. Irmão, Deus nunca é obrigado a nada. Porque se você fez alguma coisa de bom para Deus, foi porque Ele te deu o Espírito dele para isso. Então, é a nossa mentalidade infantil. Eu não quero nem dizer uma mentalidade herética, porque eu acredito aqui que somos regenerados, mas muitas vezes somos imaturos. Então, por isso que João descreve esse episódio aqui. É a mesma. Você lembra aquela mulher que pegou, que derramou? Foi ela.
E aí ela está achando que o fato dela falar que que Lázaro está doente, Jesus vai vir correndo. Porque sabe como é? Ela é especial. Ela faz muita coisa para Jesus. Então Jesus vai dar maior atenção para ela. Irmãos, Jesus está preocupado com a alma de Marta, Lázaro, de Maria. A ocupação de Jesus é com a nossa salvação, não com a nossa satisfação carnal. Amém. Jesus não tem nenhuma obrigação com a nossa satisfação carnal. Então aqui no versículo 3, olha que coisa. Eu já vou concluir. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas, está doente. Elas sabiam que Jesus amava Lázaro. Está certo? Claro que está. Bom, se você é crente, você só é crente porque Jesus te ama. Jesus não te ama porque você é crente. É o contrário, você é crente. Você só é crente porque Jesus te amou primeiro. Então o amor de Jesus nos regenerou imerecidamente. Glória a Deus. Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores. E se nós somos agora pecadores regenerados, é porque o amor dele nos visitou antes. Então aqui está certo. Jesus ama. E o amor de Jesus é um amor que a gente precisa aprender a conhecer. Porque quando a gente fala de amor no mundo, é tão diferente. O amor do mundo é cor-de-rosa. O amor do mundo é dar presente. Às vezes é falar mentira. A pessoa vestiu uma roupa horrível e pergunta para você: tá bonita? Já tá linda. Então, você achou bonito? Então você diz: tá bonito. Se você não achou bonito, você diz: rapaz, não gostei muito não. Mas se você está se sentindo bem, né? Mas o amor do mundo não faz isso, faz? Você está tão linda. Você não sabe como essa roupa, limão, ressaltou os seus olhos. Ai, que hipocrisia, irmão. Crente não mente não, irmão. Crente é educado, mas fala a verdade. Eu não achei muito não, mas cada um tem seu gosto, né? Então, Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus ama você. E é exatamente por amar a mim e a você que ele não vai fazer o que a gente está pedindo. Do jeito que a gente está pedindo. Porque a gente pede mal. Se tem uma coisa que a gente não sabe fazer, é pedir. Prova disso é quando a gente vai no restaurante. A gente não sabe pedir. A gente fica todo confuso, né? Quando vê o cardápio. A única pessoa que sabe pedir é Paulinha. Feijão e arroz e acabou. Né? Simplicidade. Mas normalmente a gente vê aquele cardápio. Vamos imaginar que você chegou no... Rapaz, quem é que gosta de açaí? Eu gosto, mas não como não. Porque se eu comer eu engordo. Então, acho que eu nem me lembro o gosto de açaí. Mas eu amo o açaí, né? Quando eu podia comer, eu comia. Rapaz, vocês têm açaí com tudo que você imaginar. Tem açaí com banana, açaí com goiaba, açaí com morango, açaí com chocolate. Rapaz, eu quero ter perdido, né? Não, eu queria um açaí. Com o quê? Você fica assustado. Puro. Puro? Não, você tem aqui, 25 tipos de açaí para você escolher. A gente não sabe escolher, irmão. A prova disso é o tempo que a gente passa no supermercado. Né, Paulinho? Bota então que o dia. Hein, Vaso? Você gosta de ir pro mercado, né? Gosto. Eu sei. É o momento assim, mais espiritual do mês de Paulinho, não é não, José? José já teve a oportunidade de presenciar essa espiritualidade sendo provada e reprovada. Vamos lá. Mas aqui, ao ouvir isso, Jesus disse, olha que coisa, a notícia chegou para Jesus. A gente não sabe, a gente sabe que Jesus estava um pouco distante. Aqui eles estão aonde? Na Judéia, próximos a Jerusalém. Jesus estava distante, o pessoal está querendo matar Jesus, e Jesus se afastou um pouco da Judéia. E ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu podia dizer isso, irmãos, de todas as nossas aflições.
todas as nossas aflições. Independentemente de ser uma doença, de ser uma luta emocional, psicológica, interpessoal, tudo que nos traz sofrimento, se somos cristãos, vai redundar em glória para Deus, se nós soubermos superar da maneira correta. Então, isso que você está passando hoje, não é para te matar. Deus não quer ver você triste. A tristeza nada tem a ver com o fato de sofrer. Você pode sofrer e ficar alegre. Onde é que está isso na Bíblia? Paulo. Você acha que ele estava lá na prisão, que não sofria lá? Mas quando ele escreveu aos Filipenses, ele diz o quê? Alegrai-vos no Senhor. Então, a ideia que a gente muitas vezes tem, e José nos ensinou isso recentemente, lá em Lucas, vamos lá em Lucas, rapidinho. Dá uma aliviada. Lucas, capítulo 6. Amém? Lucas, capítulo 6. Versículo 20 em diante. Não, eu vou ler do 17, amém? Vocês deixam? Obrigado. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Olha que coisa, está um monte de gente. E aí, quando se reuniu um monte de gente, como é o nosso caso aqui hoje, o que Jesus gosta de fazer com a gente? Gosta de corrigir a nossa maneira de pensar. Eu e você precisamos mudar o nosso pensamento antes de mudarmos as nossas ações. Então aqui ele diz assim, que vieram para ouvi-lo, serem curados de suas doenças. Tinha gente lá como Marta e Maria, que estava precisando de cura, no caso delas, para Lázaro. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então Jesus começou a perceber que as pessoas não estavam entendendo direito o que ele veio fazer. Então, olhando para os seus discípulos, qual é o compromisso? O compromisso de Jesus é com a multidão ou com os discípulos? E você é o que? A multidão ou os discípulos? Os discípulos têm características diferentes da multidão. A multidão se aproxima de Jesus para se aproveitar de Jesus. Os discípulos se aproximam de Jesus para aprender e servirem a Jesus. Então aqui, ele diz assim, bem-aventurados vocês, os pobres. Que, meu filho, você é rico? Dá graça, né? Tem alguma pessoa rica aqui hoje? Não, rica de dinheiro. Rica da graça, eu sei que todos vocês são, amém? A começar de Lígia Priscila. Né, Lígia? Lígia? Amém? Beijo. Não, ainda beijo. Que esse aqui é o Bubu, né? Aí não pode dar beijo mesmo, não. Então aqui, ó. Bem-aventurados vocês, os... Eita, você tem pouco dinheiro na carteira? Então você é bem-aventurado. Olha que legal. Jesus. Você tem motivo para ficar alegre, pelo menos um. Salva, bicho. Pai, sou muito alegre. Por que eu sou pobre? Jesus disse que se eu for pobre, eu sou um bem-aventurado. Eu não preciso ganhar mega. Eu estou bem-aventurado do jeito que eu estou. E aí ele diz algo melhor ainda. A vocês pertence... Eita! O que pertence? Você não tem dinheiro para comprar entrada no cinema. Você não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus. Mas você vai entrar no céu. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Jesus muda a nossa percepção de mundo.
Eu não tenho dinheiro para entrar naquele lugar. Será que eu vou conseguir entrar no céu? Vai. Porque para entrar lá no céu, você precisa de humildade. Para entrar nos lugares aqui na terra, você precisa de soberba. Diferente. Glória a Deus. Se tem gente, por exemplo, eu vivi um contexto, meu passado, né? Meu passado negro. Onde assim, a grande, sabe, evidência que você era uma pessoa importante é quando você entrava nos lugares sem pagar. Então isso é importante. Quando chegava, por exemplo, carnaval, você recebia um monte de camisa de bloco. De graça. As orelhas pagam. Gente, não, gente, é importante. A gente não paga. Então perceba que o mundo funciona dessa forma. Quem é convidado para as festas do mundo? Quem é soberbo, quem tem dinheiro, quem é importante. Para o céu, quem é convidado? Quem é humilde, quem é rejeitado, Glória a Deus. quem é desprezado, quem é pequenino. Deus diz, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Aí depois ele diz aqui no versículo 21, bem-aventurados vocês os que agora têm fome. Irmão, desde quando tem fome é coisa boa. Não é de Deus não, mano, nem quando você está com dieta. Imagina você passar fome na necessidade mesmo. Quando você está de dieta já é ruim, né? Você fica com aquela cara de sofrido. E foi, estou de dieta. Agora imagine quem está com fome porque não tem dinheiro mesmo. Aí Jesus diz assim, vocês são bem-aventurados, pois vocês serão satisfeitos. Por que a gente vai ser satisfeito se não tem comida? Eu abro a minha despensa, não tem feijão, não tem arroz, não tem farinha, não tem nada para eu comer. A graça. Irmãos, a graça é algo tão poderoso. Sabe, a gente está falando de Elias. Quando você come qualquer comida aqui da terra, qualquer uma, em questão de horas, você vai ter fome. Você pode até exagerar. Vamos imaginar que a gente não, né? Porque a gente é todo mundo crente. Vamos imaginar que alguém foi num rodízio e aí comeu o equivalente a 5 dias de comida. Até passar mal a pessoa comeu. Por mais que ele se sinta mal, ele tem que tomar estomazil, tem que tomar um monte de coisa, Lufital, para poder, né, melhorar. Tem que botar, tem gente que tem que até vomitar para poder dar uma melhorada. Quando chegar no outro dia, ele vai ter o quê? Rapaz, comeu um boi ontem, já está com fome hoje. Porque o nosso corpo funciona assim. A gente não é igual um camelo que bebe 40 litros de água e passa não sei quantos dias sem beber água. Deus não fez você assim com essa fisiologia. Então, aí você pega a Bíblia, lá naquela passagem que eu falei de 1 Reis, e aí tem um homem, você sabe um homem pobre, que não tem importância nenhuma, como é o nome dele? Elias. Ele estava triste, jururu Elias estava. A gente fica jururu de vez em quando não presta atenção nas coisas. E aí ele foi para uma caverna, queria morrer, estava lá na depressão. E aí apareceu um anjo, o Senhor mandou um anjo, e esse anjo preparou um pão para Elias, botou lá uma botija de água para Elias. Elias comeu um pão, tomou uma botija de água e ficou quantos dias sem comer? 40 dias. Rapaz, até hoje eu quero saber que pão é esse. Eu também. Que vou botar nesse pão, rapaz? Qual foi a massa desse pão? Meu filho, não tem aqui na terra, meu do céu. Oh, Deus. E ele tomou uma água e ele não passou 40 dias parado, assim, meditando, como o pessoal lá do, sei lá, da Índia. Não, ele passou 40 dias caminhando no deserto. Com força daquele pão e daquela botija de água. Porque Deus faz assim, irmão. A lei da natureza, ela se curva diante de Deus.
Por exemplo, algum de vocês consegue andar sobre as águas? José já tentou, ele ainda não conseguiu. Ele está orando para fazer uma outra tentativa. Assim, Jesus andou. Pô, e a lei da gravidade? Quem é que manda na lei da gravidade? É aquele que a criou. Quem foi que criou a lei da gravidade? Deus. Senão a gente vivia flutuando. Ele criou. Então, a lei da gravidade serve a quem? A ele. Quem foi que inventou o nosso corpo dessa forma, que a gente precisa comer, né, de tempos em tempos? Ele. E se ele quiser que o nosso corpo trabalhe de outra forma, ele também pode fazer isso. E é esse o poder, por isso que ele diz, você está com fome? Eu te satisfaço de outra forma. Que outras pessoas jamais usufruirão, porque elas estão sempre satisfeitas. Então, essa é a bem-aventurança. Bem-aventurado vocês que agora choram. Por que a pessoa chorou? Porque estava angustiada com o pecado, com o sofrimento. Muitas vezes por não entender o agir de Deus, como é o caso aqui de Marta e Maria. Elas vão chorar muito porque o irmão dela morre. Elas não entenderam o agir de Deus. Chega um recado para elas, ó, essa enfermidade não é para a morte, mas ela não morreu. Como é que você acha que ficou a cabeça delas? Jesus disse que ele não ia morrer, ele morreu. Não, Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse, essa enfermidade não acabará em morte. A tradução do texto em grego é isso. Em algumas traduções diz, ele não morrerá. Não, Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse que não iria acabar em morte. Glória a Deus. Então, ele morreu, mas não acabou. Jesus não tinha chegado ainda. Quem é que dá a última palavra? Jesus. Jesus, irmãos, é o grande centro das atenções. A festa só começa quando ele chega. Amém. Então, se você está chorando, pode chorar. Chorar é bom. Sabe o que é ruim? Pecar. É verdade. Pecar é ruim. Por mais que pareça ser bom. Então, às vezes a gente chora. Você acha que quando a gente esmurra o próprio corpo, a gente chora ou a gente ri? Chora. Chora não. Quem é que já mordeu a língua? Normalmente é a glutonaria, que faz a gente tá com uma fome tão grande, aí vem a língua junto. Não é não, morder a língua é negócio, não é de Deus não, esse negócio. Quem é que já mordeu a língua? Só eu? Né? Então quando você morde a língua, dói. Dá vontade de chorar ou de sorrir? Chorar. Agora imagine você esmurrar o próprio corpo. Pra quê? Pra não pecar. E eu esmurro meu próprio corpo, para que o que eu sei que é pecado, eu não cometer. É isso que Paulo está dizendo. Imagine, irmão. Será que não doía? Mas ele diz, é melhor eu chorar e não pecar, do que pecar e ficar sorrindo e chorar depois no inferno. Então ele diz, bem-aventurados que choram agora porque vão sorrir. Perceba que quando Jesus conversa com a gente, a nossa percepção muda. Amém. Isso é tão bom. Bem-aventurados serão vocês quando vos odiarem. Ah, pastor, aí não, eu não gosto. Eu gosto de ser bem tratado. Eu gosto quando as pessoas dizem, você é uma pessoa tão boa. Quando eu olho para você, eu sinto paz. Sabe quando a pessoa te diz isso, meu filho? É porque você está cheio de demônio. Jesus. Imagine um ímpio olhando para você e dizendo, eu sinto tanta paz. Vamos orar. Você é uma pessoa de luz. Eita, Jesus. Quando a pessoa me diz isso, meu filho, eu perdi o dia. É verdade. O ímpio me dizendo que eu sou uma pessoa de luz. O ímpio tem que dizer, rapaz, não sei porquê, eu odeio você. Você nunca me fez nada de ruim não, mas eu não vou com sua cara. Aí vocês dizem, pai, aí nessa pegada, me fortalece, Senhor. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem. Então, alguém odeia você porque você é cristão. Não é porque você faz coisa errada não, irmão. Não é porque você está fazendo política. Não é porque você está torcendo para time. Porque às vezes tem gente que odeia você porque você ama um time de futebol que tem gente que não gosta. Às vezes a pessoa te odeia porque você defende um partido político que essa pessoa não gosta. Não é esse tipo de ódio que Jesus está falando, não.
Jesus está dizendo quando odeiam você, porque você é um servo de Deus. É esse ódio aqui do mundo que é uma bem-aventurança. Então, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem. Eles vão insultar você, eles vão gritar a você, vão botar o dedo na sua cara, eles vão chamar você de traste, de lixo, de nada, vagabundo! Você não vale nada! Você não vale nada! Olha, insultar é isso, irmão. Você acha que insultar sabe, Vossa Excelência é um ser desprovido de conhecimento. Rapaz, eu não sei se vocês já viram o julgamento do STF, eu já assisti vários julgamentos do STF, antes de me converter, eu fazia parte da carreira jurídica, para minha infelicidade. Então, eu assisti o julgamento do STF, é impressionante, eles se xingam, mas é uma coisa assim tão chique que você nem parece que eles estão se xingando. Você já viu? Não assista não pode ficar a sua vida não. Eu estou dizendo, mas aqui insulto não é dessa chiqueza não, é insulto naquele para valer mesmo aqui. Ó. Como é que as pessoas insultaram a Jesus? Você é samaritano, você tem demônio. Rapaz, imagine ser isso de Jesus. Você expulsa demônio por Beelzebu, seu glutão e beberrão. Não, Jesus nem comia direito o bichinho. Os discípulos diziam, Jesus, você não está comendo, come alguma coisa. E os fariseus chamavam Jesus de glutão e beberrão. Assustado. Olha que coisa louca, irmão. E isso é insulto. Então Jesus está dizendo, quando odiarem, insultarem, expulsarem vocês, eliminarem o nome de vocês da história. Seu nome vai deixar de existir. Não existirá mais José Basto Júnior, nunca mais. Salva-me, Senhor. Significa, irmãos, eliminar o nome significa tentar matar a nossa descendência. Você já imaginou? Tentar matar seus filhos? Os nossos nomes se perpetuam por conta da nossa descendência. Eu vou impedir que você tenha filhos. Se você tiver, eu vou matar eles, que eu vou riscar o seu nome da história. Imagine. Jesus está dizendo, você será bem-aventurado como sendo mal por causa do Filho do Homem. Se fizerem isso porque você é um servo de Cristo, irmão, você é feliz e não sabe. Agora está sabendo. Agora, versículo 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Eita Deus! Como é? O pessoal vai me xingar, vai estar dentro da minha cara e eu tenho que ficar pulando, saltando de alegria. Aí não, cara, eu vou escutar calado, mas eu vou fechar minha cara. Eu não vou dar intimidade. Jesus está dizendo, salte de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Olha, irmão, sabe qual é o lugar mais legal do céu para se morar? É um bairro chamado Embaixo do Trono de Deus. É onde ficam os mártires. Aleluia. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Aí Jesus vai mudar a nossa percepção agora. Eita, agora pegou. Agora o negócio vai ser ai. Você sabe o que inventou o iPhone? Steve Jobs. Ele precisava ter listo isso daqui antes de morrer. O problema é que ele deu muita importância à computação e se esqueceu da Bíblia. Ai de vocês, os ricos. Eita. Tem alguém com esse problema? José está aqui para lhe ajudar. Se você quiser dividir. Ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Eu acho engraçado, irmão. O pessoal diz assim, rapaz, você já viu, pastor? Vai ter feriado amanhã. Tá uma loucura, o pessoal indo para linha verde, para casa de praia, assim. Eu não sei se não, meu filho, tem esse problema não. Estou preocupado porque assim, minha casa de praia está sem caseiro. Eu não tenho essa preocupação não, graças a Deus. Irmão, estou tão preocupado porque vai vir agora, rapaz, tem que fazer um check-up no meu helicóptero. Eu tenho que trocar de piloto, o piloto do meu helicóptero vai para outra empresa. Você tem esse problema? Você já viu os problemas do rico como é, irmão?
trocar de lancha. Rapaz, assustador o problema de rico. Rapaz, eu tô com um problema, não tenho roupa. Aí você abre o guarda-roupa, meu filho. Minhas filhas gostam muito de assistir uma sériezinha aqui. Rapaz, eu não sei como elas assistem aquele negócio, Torturador, de Barbie. Aí tem um guarda-roupa da Barbie. O guarda-roupa da Barbie, filho, é um bairro inteiro, assim, a pessoa se perde no guarda-roupa da Barbie, um negócio assustador. Pois é, tem gente que não tem roupa, a Barbie diz. Tem gente que é assim também. São os ricos têm esse problema. Eles têm esse problema. Os ricos, eles já receberam a consolação deles. A consolação deles é aqui, não está escrito em Lucas 16? Recebeu. Quando o rico, irmãos, ele está entediado, o que ele faz? Ele compra alguma coisa. Ele faz uma viagem. Já viu aquelas revistas, né, que edificam muito a vida das pessoas, caras? Né? Contigo, ti. Então, você pega uma revista daquela, fulano de tal está fazendo uma espalhecendo, sabe, em Paris. Estava trabalhando demais, e aí foi para Paris. Olha que problema enorme. Já receberam a sua consolação. Já receberam. Ai de vocês, os que agora têm fartura. Sabe, aquelas pessoas que têm fartura, elas conseguem satisfazer todas as suas vontades. Porque passarão fome. A gente vai ver o rico lá desejando uma gota de água. E isso lhe é negado. Ai de vocês, os que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Olha, irmãos, falar uma coisa muito dura aqui. E eu quero falar isso para dar um choque de realidade na gente. Um dos humoristas mais famosos do Brasil foi Chico Anísio. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem ele. Já ouviram falar, já deram risada. Eu particularmente cresci vendo aquela escolinha do professor Raimundo. E ele morreu. Você acha que ele está onde? Quando Chico Anísio morreu, um desses atores famosos diz: agora o céu está mais alegre. Você acha que é o céu que está mais alegre? Você acha mesmo que é o céu? Sabe, irmãos? Eu fico olhando assim. Eu sou ser humano, irmãos. Quando eu vejo determinadas banalidades, eu também tenho tendência a dar risada. Mas eu não compartilho. Eu vejo as coisas que as pessoas compartilham no WhatsApp, no Facebook. Eu fico assim, esse povo pode ser crente. Sabe, é tanta idiotice que faz você sorrir. Mas e aí? Você deu aquela risada de 30 segundos, 1 minuto. E aí? Resolveu o seu problema? Melhorou sua vida? Te fez uma pessoa melhor? Não, te fez uma pessoa pior. Porque você riu com as coisas que não deveria rir. Sabe, uma das coisas mais diabólicas que eu já vi na televisão, acho que é as videocassetadas. Quem já viu isso? Não sei nem se existe ainda. Existe? É porque tem anos que eu não vejo TV aberta. Então, você vê assim, o que a gente dá risada na videocassetada? De pessoas se machucando. É verdade. Depois, uma pessoa se machuca. A pessoa às vezes quebrou um osso ali. Tem um trauma. Ah, mas foi tão engraçado aquela queda dela. A irmã Márcia caiu quando estava subindo de ônibus. Quebrou o cotovelo, ombro. Imagine a pessoa passando a queda dela e todo mundo sorrindo. Com o sofrimento dela. Quanto doeu nela? Até hoje tem que fazer cirurgia por conta daquela queda. E aí todo mundo está rindo. Isso é engraçado, o sofrimento alheio? Não. Mas você sabia que é o que mais causa risada nas pessoas é o sofrimento alheio?
para você ver como nós somos diabólicos. Diabólicos. E a gente nem percebe, a gente acha tudo natural. Você já viu, irmãos? Eu não consigo assistir esses comediantes de hoje, porque eles não conseguem falar nada sem, numa frase, ter um palavrão. Sabe? Não consegue falar uma frase sem palavrão. E as pessoas ouvem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ha, ha, ha. Isso é crente, irmão. É esse tipo de sorriso diabólico que Jesus está dizendo, rapaz, esse pessoal vai... Aí vocês que agora riem, porque vocês haverão de lamentar e chorar. É por isso que a Bíblia vai dizer que é muito melhor, às vezes, você estar no enterro do que você estar numa festa de aniversário. E eu já vou concluir aqui, passei do horário. Aí de vocês, quando todos falarem bem de vocês, ó, todo mundo está ali curtindo. A gente estava falando sobre isso no carro. Eu, Chiquinho e a irmã Chiquinha. Né, Bianca? Não, que eu não tenho mais identidade. Chiquinho e Chiquinha. Casou, perdeu a identidade. Então, é igual a Marcelo e Marcela. Então, aí de vocês, quando todos falarem bem. Hoje em dia a gente tem os chamados influencer, né? Como é o nome? Digital influencer. Digital influencer. É aquele que todo mundo fala bem. São as pessoas legais do mundo. E aí todo mundo segue eles, todo mundo quer comer como eles comem, quer acordar como eles acordam, quer se vestir como eles vestem. Eles são gente boa, eles merecem ser imitados, será? O único personal influencer que eu sigo é Jesus. Ele realmente influencia a minha vida. Ele é meu personal influencer. Fora ele, meu filho, só tem diabólica influencer. Então assim... Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, tá todo mundo falando bem de vocês, rapaz, é ímpio, é descrente, espírita, todo mundo, rapaz, quando o José fala, eu sinto bem quando ele fala. Eu não acredito em nada do que ele diz, mas ele fala assim com todo amor. Misericórdia. Ele me trata tão bem assim, sabe, que eu gosto dele. Vamos orar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Pois assim os antepassados deles trataram os falsos. Quem é que é bem tratado? Os falsos profetas. Porque eles falam que o mundo quer ouvir. Por isso o mundo ama eles. Quem é que falou isso? João. Na primeira carta dele, capítulo 4. Eles falam tudo aquilo que o mundo quer ouvir. Que o mundo, sabe qual é a palavra que o mundo mais gosta de ouvir? Vitória. Se você botar essa frase em algum sermão, em alguma frase, o pessoal vai chorar, vai se alegrar, vai pular, vai te amar. Deus te trouxe aqui, irmão, para te dar a vitória. Eita, que eu me arrepiei agora. Esse homem de Deus testificou tudo. Eita, sai daqui abençoado. A gente está do lado de fora. Vai entrar. Vitória! Olha, varão, sabe qual é a segunda palavra que o pessoal mais gosta de ouvir? Exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar lá em cima. Deus vai te colocar no palco, varão. Não. E as pessoas vão estar na plateia te vendo e assistindo o que Deus vai fazer poderosamente. Olha aí, Paulo. Esse não, Jesus. Deus vai te fazer assentar entre príncipes, varão. Então, sabe, a gente gosta de ouvir essas coisas. Não gosta? Varão, tem alguém doente aqui? Deus vai curar hoje. Não, varão, é agora. Quem tem fé aí, levanta a mão e diz, Deus não cura. Eita, que a gente se arropeia tudo. Vai me sentir, fui curado, eita. Entrei aqui com uma dor de barriga, ele passou agora. A gente gosta dessas coisas. Então quando alguém fala isso, por que você acha que esse que José falou outro dia, David Leonard, né? É isso mesmo? Eu sempre erro o nome dele. David Leonardo. Até o nome dele é falso, né? Não sei se é minha... Não é nenhum nem outro, né? David Leonardo, né? Nem escolhe ser inglês nem português, vão juntos os dois, olha que negócio doido. Deve ser artista. Né? Então,
Por que esse homem, se todo mundo gosta dele? Que todo mundo do mundo, né? Todo mundo gosta dele, né? Porque ele fala para o pessoal que ouvir. E o pessoal fica doido quando ele prega. Chora, se emociona, aplaude, paga ingresso, porque ele não prega, não. Ele faz palestras, você tem que pagar, é tipo um show. É como se fosse um startup, né? Que chama, qual é o nome que chama quando uma pessoa sozinha fica falando? Stand-up, né? Pois é, como se fosse um stand-up. Ele senta como se fosse esses comediantes mesmo e fica com o microfonezinho assim, né? É uma coisa bem informal. E é um show mesmo. E aí as pessoas vão ficar emocionadas. Ele veio aqui para PIB recentemente. Para PIB não, para o Memorial Hall. Agora chique, né? Então, o pessoal gosta disso. Mas se falar de cruz, cruz credo. Se falar de renúncia, apedrejamento, tortura, perseguição, doença. Ninguém quer ouvir. Esvazia. Não mudou, irmão. Os seres humanos continuam os mesmos. Sabe? Se você tem ouvido a palavra de Deus e ela tem satisfeito a sua alma, muito provavelmente é porque sua alma foi regenerada. Não sei se vocês já perceberam que cada animal tem uma dieta alimentar diferente. Quem aqui já foi no zoológico? Vocês já foram no zoológico, as criancinhas? A gente vai organizar com tia Bia e tia Lima um passeio no zoológico. Né? A gente vai colocar as criancinhas na jaula do leão para testar a fé. Não! Salva-me, Senhor. Mas Daniel, o leão foi fechado a boca, não foi não? Davi matou o leão. E o urso? Não, pastor, esse passeio de crente eu não quero não. Eu quero passeio de ímpio. Quer comer pipoca. Rapaz, sei não, até essas crianças. Então quando a gente vai no zoológico, a gente aprende uma coisa. Que cada bicho tem uma dieta alimentar diferente, não é assim? Então quando a gente aprende sobre isso, por quê? Porque a Bíblia traz consigo um zoológico. Então na Bíblia Jesus fala de um monte de bicho. E usa aqueles bichos como exemplo. Por exemplo, né? Desculpa até a redundância. Jesus diz que a gente tem que ser simples. E aí usa um exemplo de quem? A pomba. Quem já viu uma pomba? Uma pomba tem uma vida super simples. Ela come qualquer coisa que está no chão, normalmente milho, né, grãos. Ela dorme, às vezes, em cima do fio elétrico e não morre. Então, ela tem uma vida simples. Mas ele disse que a gente tinha que ser prudente. A serpente pode ficar dias em um lugar e ninguém nem perceber que ela está lá. Ó, prudente como uma serpente. Aí Jesus usa outros exemplos. Ele diz, outros bichos. Ele diz, não dê a pérola aos porcos. Quem é o porco? É aquele que vive aonde? No chiqueiro, no lixo, na lama. E quem é o cão? O cão que Jesus está falando, irmãos, não é nem o diabo, nem esses cachorrinhos que se criam em casa parecendo gente. Não, ele está falando de cachorro que vivia na época dele, na rua, e que eram violentos normalmente, né? Latiam, mordiam. E ele diz, cuidado, não dê as coisas sãs aos cães. Então aí Jesus chega e diz assim, que nós somos como ovelhas. Então qual é a diferença da ovelha para o lobo, por exemplo? É a dieta alimentar. A ovelha come o quê? Capim, pasto. O que é que o lobo come? Carne de animal vivo. Ele mata e come. Estraçalha. E come com pele, com tudo. Quem somos nós? Lobos ou ovelhas? Qual a diferença da ovelha para o porco? A dieta alimentar. As ovelhas comem pasto.
é que o porco come lixo. Você é um porco? O que é um porco? É aquele que se alimenta de heresia. Ele come heresia e ele pode comer um pouquinho de sã doutrina, mas é tudo misturado. Perceberam, irmãos? Olha que coisa. Como nós precisamos trabalhar isso no nosso interior. Porque nós só vamos conseguir compreender o tempo de Deus quando a nossa mente for transformada. Eu já vou concluir. Já até fechei a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. Nós devemos ser diferentes. De que forma? Mudando o quê? A roupa? Não, o pensamento. Transformai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis. Experimentar, irmãos, fala de degustar, sentir a vontade de Deus como boa, perfeita. Então, quando é que eu vou sentir essa vontade como boa, perfeita e agradável? Quando eu entender o que está acontecendo da minha vida, como Deus quer que eu entenda. Então, o que tem que mudar as circunstâncias? Sim, a mente. O que me faz ser preso ou livre? Uma grade? Não, minha mente. Quantas pessoas vivem livres, mas são aprisionados aqui dentro? Tem gente que não consegue sair de casa há anos. E você pode ter cristãos que estão atrás das grades, livres. Paulo é um exemplo deles. O que vai fazer você uma pessoa feliz? A sua saúde? Não. Tem gente que está saudável, mas é altamente infeliz. Tem pessoas que têm várias enfermidades, mas são pessoas bem-aventuradas, felizes. O caminhão do lixo chegou. Concluímos o mundo. Então, irmãos, eu quero orar nessa noite, não para que os nossos problemas sejam resolvidos, mas para que o Senhor nos dê uma percepção daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Irmãos, eu queria que você parasse, pensasse no privilégio que é ter Deus gastando o tempo dele precioso em mudar você. Imagine. Deus, o maior ser de todo o universo, incomparável. Ele gasta tempo com a gente. É por isso que Isaías diz: nunca jamais se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Ele está trabalhando a seu favor. Você pensou nisso? Olha como isso tem que mudar a nossa percepção. Ele está trabalhando em você. Ele deu um exemplo para a gente do vaso e do oleiro. Ele é o oleiro, você é o vaso. O vaso que você era não prestava para nada. Então ele está refazendo você, centímetro por centímetro. Às vezes você não está entendendo, mas é isso que ele está fazendo. E Deus sempre começa pela nossa mente e pelo nosso coração, que estão sempre ligados. Vamos orar. Ó Pai, eu sou tão indigno, Senhor, de estar aqui nessa noite com os meus irmãos diante da Tua santa presença. Mas pela Tua graça, aprove o Senhor nos reunir, Senhor, nesse lugar humilde, diante de pessoas simples.
que o Senhor tem preparado para habitar no teu reino. Diante de tantas coisas, Senhor, só podemos te dizer obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e por aquilo que o Senhor tem tirado. Pois tudo que o Senhor faz é bom para nós, mesmo que num primeiro momento não percebamos. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos dominados pelas nossas paixões egoístas, mas a dominá-las por meio da mentalidade cristã que o Senhor tem formado em nós. Eu te peço nessa noite, meu Deus, de maneira especial, nos ajuda, meu Deus, a vivermos contentes, pois nós temos aprendido que a nossa insatisfação desonra o teu santo nome. Como podemos viver insatisfeitos diante de um Deus tão bom para conosco? É verdade. Perdoa, meu Deus, a nossa ingratidão, a nossa falta, Senhor, de percepção sobre aquilo que é bom e ruim. Muitas vezes temos ficado tristes quando o Senhor tira coisas ruins da nossa vida. E ficamos tristes quando o Senhor coloca coisas boas na nossa vida, porque não entendemos o valor delas. Nos ajuda, Senhor, a termos a mente de Cristo, para que possamos então ter a vida de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde o seu irmão com um cumprimento santo e diga para ele: siga os passos de Jesus. Amém.